Olá amigo, olá amiga, que alegria poder saudar você mais um dia. E eu quero parabenizar você por estar começando mais um dia ouvindo a palavra de Deus. Não saímos de casa sem antes ouvir a sua voz e hoje nós vamos ouvi-la mais uma vez através da sua palavra. Aqui em Gênesis é o texto que nós encontramos hoje para reflexão. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Você já teve uma crise de risos? Provavelmente sim. O mais interessante é que numa crise de risos pode acontecer nas mais diferentes circunstâncias. Há pessoas que têm crise de riso em velórios, ou talvez por causa de uma queda acidental de alguém, ou até mesmo por causa de sua própria queda. Alguns até riem dormindo. De fato, há muitas coisas ou situações que podem nos levar ao riso. No texto de hoje, nós encontramos a história de alguém que também teve uma crise de riso. O verso nos fala de Sara, esposa de Abraão. Agora, uma pergunta muito interessante. O que teria provocado essa crise de riso em Sara? De acordo com o contexto, o casal Sara e Abraão foram visitados por mensageiros celestiais. Nessa visita, foi revelado a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra. Porém, antes do mensageiro celestial tocar nesse assunto tão delicado, ele veio reafirmar a eles a promessa de um filho, promessa que já havia sido feita. Haviam se passado 24 anos desde o chamado de Deus para Abraão. Deus havia prometido a ele uma terra e uma descendência. Na terra ele já estava habitando, porém a descendência, isso não havia acontecido ainda, mesmo ele sendo o pai de um filho de Agar. O herdeiro, conforme a promessa, não seria Ismael. Assim sendo, o mensageiro celestial veio dizer a Abraão de que Deus não havia se esquecido da sua promessa e que dali a um ano eles seriam pais. É nesse contexto que Sara tem uma crise de riso. Afinal, sendo eles tão avançados em idade e já nem tendo mais a capacidade de procriar, como poderiam ter um filho? Na mente dela, isso soou como algo muito engraçado e passível de riso, mas não apenas qualquer riso. O sentido da palavra riso, aqui usada no texto hebraico, é um tipo de zombaria. Ela zombou por causa da aparente impossibilidade do cumprimento da promessa. Você também já riu, zombou das promessas de Deus por causa de uma aparente impossibilidade? Saiba, querido amigo, querida amiga, Ele não deixou de cumprir a promessa por causa da sua zombaria e incredulidade. Ele não fez isso com Abraão e Sara. Isso significa que Ele também não deixará de cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida, mesmo se por dentro você estiver rindo. Confie, na hora certa você vai perceber a fidelidade de Deus e Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para você. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda hoje a confiarmos nas Tuas promessas e a não duvidar, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis ou aquilo que nós almejamos parecer impossível. Nos ajude a acreditar na Tua palavra e na Tua direção para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.